Seja convosco, amém? Para mim é um privilégio estar aqui neste ano, participando pela primeira vez deste culto abençoado. E neste momento em que muitos queriam estar onde nós estamos aqui adorando a Deus presencialmente, adorando e bendizendo o nome do Senhor, mas não pode devido à situação que nosso país, nosso mundo está passando. Mas eu louvo a Deus pela vida do Luciano, da Elisama, nossos amados irmãos, que nos estão recebendo aqui juntos para adorar e bendizer o nome do Senhor dos Exércitos. Também trago saudações dos nossos pastores, que nós viemos com a bênção deles aqui. Sou da Quadrangular, do Evangelho Quadrangular de Hortolândia. E hoje tivemos Santa Ceia de manhã e temos o privilégio de estar participando novamente aqui com os irmãos nessa noite. Aleluia! Queridos, sem mais delongas, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 25. Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 25. Quem encontrou, diga aleluia. E quem não encontrou, diga misericórdia. Eita glória, quase ninguém achou, amém? Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 12 e o verso 25. Que diz assim, vou ler para nós ganharmos tempo. E acontecerá que quando entrardes na terra, e que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem que culto é este vosso, então lhes direi, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Eles foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, Arão, assim o fizeram. Amém? Ainda gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e a partir do verso 28. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e o verso 28. Eu creio que é um versículo bastante conhecido nos dias de hoje, de nós todos, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Porquanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros, para se algum tiver fome, come em casa, para que quando não os ajunteis para a condenação, quanto a demais coisas, ordená-lo-eis quando for ter convosco. E para nós finalizarmos, João capítulo 3 e o verso 16. João capítulo 3 e o verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Até aqui, queridos, amém? Confesso que quando o nosso pastor Luciano nos convidou para nós estarmos aqui, transmitindo uma palavra para os amados nessa noite, eu creio que todos os cultos são importantes, mas eu creio que o culto de Santa Ceia, não sei, ele é pregador, ele vai me ajudar. É um dos cultos a qual nós temos, podemos dizer assim, uma responsabilidade maior e ao mesmo tempo mais temerosa, porque é um tema bastante abrangente e é um tema que nós temos que ter bastante reverência, porque nós estamos falando de uma simbologia que o Senhor deixou, que nós vamos celebrar ela para todo sempre. E quando nós falamos de Santa Ceia, como nós falamos de Santa Ceia, nós temos que lembrar também de festa, como nós lemos aqui nos primeiros versículos. E ultimamente, nos dias de hoje, se nós fôssemos reunir aqui hoje, olhando para a situação do mundo, nós como seres humanos, mas como nós vamos celebrar ou festejar o quê?
Mas só de nós estarmos vivos, para estar adorando e bendizendo o nome do Senhor dos Exércitos, nós temos já motivo para nós glorificarmos e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Então, queridos, se nós estamos aqui hoje, significa que nós não fomos atingidos por que tinha acontecido lá fora. Pelo contrário, nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor dos Exércitos, porque as suas mãos potentes têm nos alcançado e nos guardado, e assim como diz o Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Quando nós falamos, como falei para os irmãos, essa madrugada foi buscando ao Senhor durante a semana, e parece que a palavra não vinha, e buscando, mas essa madrugada o Senhor incomodou, não consegui dormir e não estava entendendo o mistério, mas aí quem é crente já fala, opa, tem que levantar, orar que o Senhor vai falar. E pela misericórdia e a graça dele, ele deu a palavra que eu vou compartilhar com os irmãos nessa noite. Aleluias. E quando nós começamos a falar de ceia, o Senhor falou, tá, você quer falar de ceia, mas vamos relembrar o motivo pelo qual eu estabeleci a Santa Ceia, ou a primeira ceia. Quando nós lemos ali no capítulo 12 de Êxodo, qual eu pedi para os irmãos abrir logo no começo, nós vemos ali uma história de onde foi celebrada a primeira Páscoa ou a primeira ceia, podemos dizer assim. Qual que é o significado disso? Naquela época, nós vimos nos versículos a seguinte, que o próprio Deus falou para Moisés, Moisés, vocês vão fazer conforme eu vou vos dizer. Porque o povo também naquela época estava assolado por quê? Por pragas. Nós vimos que o Senhor, para libertar o povo, o Senhor permitiu que acontecesse quantas pragas no Egito? 10 pragas. E a última praga foi o quê? Que iriam matar todos os primogênitos, desde o filho de Faraó até os primogênitos de todos os animais. E abrindo um parênteses, nós comparamos aos dias de hoje, nós estamos vivendo um dia difícil, a qual a doença não tem escolhido país, não tem escolhido cor, não tem escolhido idade, não tem escolhido nação, não tem escolhido nada. Mas aqueles que servem e temem o Senhor dos Exércitos, o Senhor tem feito o quê? Tem guardado. E nós vimos que naquele primeiro momento, o qual o povo já havia escravizado no Egito 430 anos, sobre a opressão de Faraó e todos os egípcios. Mas chegou o momento que o povo começou a clamar, começou a buscar, e esse clamor chegou até o coração de Deus. Deus falou, não, agora é o momento de eu libertar o povo, e usando quem? Moisés. E o Senhor começou a usar, fazendo vários sinais que os irmãos já conhecem. Mas, no último sinal, o Senhor fez essa observação e fez o seguinte, agora vai ser diferente, não vai ser que nem os outros sinais. Eu vou estar avisando vocês, porque o último sinal vai ser diferente. O que vocês vão ter que fazer? Primeiro, vocês vão pegar, no dia 10, e vão separar uma ovelha ou um cabrito, macho, sem mácula e sem ruga, sem nada, para que separe ele, que vocês vão sacrificar. No dia 10 vocês vão separar ele e vão deixar. Se você tiver uma família pequena, junta com a outra e vão junto, vocês vão fazer o que eu vou dizer para vocês. O que o Senhor pediu? Chegado no dia 10, para eles separarem, eles tinham que ter o quê? Um ano. E fizeram isso. Por quê? Porque na última praga, ou seja, a última coisa que irá acontecer no Egito, através disso eu vou libertar o meu povo. E Faraó não vai conseguir segurar vocês, mas para isso, para que não venham assolar vocês, é necessário que vocês façam o que eu vou falar para vocês. Então o povo, quando chegou o dia 10, fez o quê? Foi lá, separou um cabrito, separou uma ovelha e ficou aguardando, que no dia 14, que seria, eles teriam que fazer o quê? Teriam que matar um cabrito ou a ovelha, como um símbolo de sacrifício, derramar todo o sangue, e com o sangue daquele cabrito, daquele cordeiro, fazer o quê? Como um sinal, marcar os umbrais da porta, para quando o Senhor ordenasse que o anjo da morte fosse e acabasse com a vida de todos os primogênitos, quando ele batesse o olho e visse os sinais do sangue nos umbrais da porta, o anjo passaria direto e não atingiria aquela casa. Ei, amado, ei, amada, se você está aqui hoje é porque os umbrais da porta já foram marcados pelo sangue do Cordeiro. Jesus Cristo Nazareno já pagou o preço por mim e por você como um Cordeiro imaculado na cruz do Calvário, mas ele não está morto, ele está vivo, e é por isso que hoje nós temos motivo para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. Se você não sabia, eu já conhecia, Deus trouxe essa palavra para nós lembrarmos o que o Senhor fez e faz, para que o povo lembre que quando ele está no controle, nós temos que continuar adorando, festejando, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. Então, como nós vimos aqui, o povo fez isso, o povo fez, chegou no dia 14, sacrificou a ovelha, sacrificou o cabrito, derramou sangue, passou nos umbrais da porta e foram fazer o quê? Foram
creio que não conseguiram dormir porque eles sabiam o que estava acontecendo. Creio que muitos foram orar, muitas famílias estavam ali somente aguardando o momento de que iria acontecer. E de repente, quando chegado a horário ao qual o Senhor determinou o anjo que passasse, de repente no Egito houve-se um grande clamor, houve-se um grande gemido. Eram os pais gritando que os primogênitos haviam morrido, era Faraó gritando que o seu filho primogênito havia morrido, eram os animais chorando que toda a sua cria, os primogênitos haviam morrido, mas todos aqueles que estavam com sinais do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, o anjo passava direto, porque era a ordenança do Senhor. E o que aconteceu, como nós vemos aqui? Ei, amados, quando vocês fizerem isso e quando tiver o culto, que vocês saírem do Egito e entrarem na terra que te mostrarei, vocês vão celebrar esse culto adorando, porque vocês vão celebrar dizendo que essa é a celebração, que vocês lembrem que no dia em que o anjo da morte passou, o Senhor livrou a casa de Israel, livrou a casa porque lá tinham sinais, aleluia, do que? Do sinal do Cordeiro. E nessa noite, se você está aqui, querido e amado, é porque Deus te levantou como intercessor da sua família. Se de repente os teus não estão aqui hoje, ou você que está em casa aí, que não pôde estar aqui, mas está se cuidando, está dentro do protocolo que temos que respeitar, então, querido, amada, continue aí na sua casa, dê um glória, exalte ao Senhor dos Exércitos, porque Ele está aí, porque o nosso Deus é o Deus onipresente, onipotente, está em todos os lugares, Ele está te alcançando aí na tua casa também, aleluias. Queridos, nós vimos que o Senhor é tremendo e foi acontecendo conforme o Senhor falou. Então naquele momento o faraó não aguentou, na madrugada pediu para que reunisse todos e fizesse o quê? Aquele povo fosse e adorasse o quê? O seu Deus lá onde eles quisessem adorar. E dessa maneira o Senhor agiu em meio a uma o quê? A uma circunstância, em meio à última praga, o Senhor agiu para libertar o povo. E diante disso, querido, nós fazemos uma pequena parada para os irmãos entenderem o que Deus quer falar comigo e com você. Então toda vez que Israel vai celebrar e adorar os Senhor, eles não ficam quietos, porque o povo judeu são diferentes. Nós que temos alguns costumes pentecostais, nós glorificamos, nós exaltamos, os meus pentecostais bate palma, cada uma tem uma maneira de expressar. Quando nós estamos ouvindo a palavra e Deus usa o pregador, os irmãos glorificam, exaltam o nome dos seus exércitos, porque cada um tem uma maneira de se alegrar na presença de Deus. E os judeus, quando eles sentem a presença de Deus, eles começam a dançar, eles dançam, se bailam na presença de Deus, porque eles estão sentindo verdadeiramente a presença de Deus. Se você está aqui hoje, eu creio que você já sentiu a presença dele, você está glorificando, você está exaltando, porque sabe que o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, está, aleluia, a favor da minha causa, da nossa casa, da nossa família, porque nós cremos, nós estamos aqui, porque nós temos que ele é Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e para ele nada é impossível, aleluia. Ah, xaramande quebianabi assuribi cantarabachai, aleluia. Então, queridos, se nós fôssemos nos dar um título para a mensagem dessa noite, seria Aprendendo a Festejar em Tempos Difíceis. Porque festejar enquanto tudo vai bem é fácil, mas agora festejar em tempos difíceis pela fé, aí é estreito. Mas Deus quer te ensinar e me ensinar nessa noite, nós aprendemos a festejar ao Senhor mesmo em tempos difíceis. Ou seja, se nós, como nós falamos aqui, se nós abrimos um jornal hoje, misericórdia, parece que sai sangue. Só sai relato, não sai uma notícia boa, só notícia ruim. Mas se nós dobrarmos nossos joelhos e os irmãos ver e começarmos a orar, nós temos que glorificar a Deus, que nunca vi crente orar como tem orado nos últimos dias. Amados, só para os irmãos terem ideia, a igreja onde eu congrego, os irmãos fizeram um relógio de oração em 24 horas. Então a cada meia hora tem um irmão orando. E nós estamos fazendo essa campanha intercessão a favor do quê? Do nosso país, do planeta Terra, de todas as pessoas. Eu estou falando isso do meu ministério onde eu congrego, fora os outros que a gente sabe. Aí a gente conversa com o irmão daqui, não, nós também estamos intercedendo, conversa com meu pai, com a minha mãe também, estamos aqui orando, conversa com a minha irmã, com o meu cunhado, não, estamos intercedendo, estamos orando, porque chegamos aqui na igreja, não estamos orando, não, já levantamos um clamor aqui em favor do Brasil, em favor da terra, em favor dos governantes, porque existe aí, se ainda o mundo está de pé, porque existe crente, existe filhos e filhas de Deus que crê que o Deus do impossível está lutando a nosso favor, aleluia. Sabe qual que é a diferença das pessoas lá fora para mim e para você? Como ser humano, nenhuma. Mas a diferença é o seguinte, que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente salvador da nossa vida, e nós temos a esperança viva, que mesmo que todos digam não, mas a última palavra é dele, e o último não é dele. Se ele não disse não, então há esperança para mim, há esperança para você. Irmão, mas ainda que tem crentes pegando Covid, tem, mas é da permissão dele que tem crente pegando Covid, mas tem crente sendo curado e sarado também, aleluia.
E outra coisa, falar, mas o crente pega, porque pro crente o viver é Cristo e o morrer é o quê? É ganho. Porque se ele morrer aqui hoje, ele está na glória. E se as pessoas lá fora, porque elas estão totalmente perdidas, porque elas estão totalmente confusas, porque se elas morrerem, elas não sabem para onde vão, mas eu e vocês sabemos. Se nós morremos hoje, nós vamos para o papai, nós vamos aguardar o Senhor, somente o alarido da última trombeta. Eu não sei se o Senhor marcou, de repente pode ser a última Santa Ceia minha e sua dessa noite, se for melhor ainda, que nós vamos adorar o Senhor dos Exércitos na glória, e vamos continuar essa festa lá. Mas se não for, creia que o Senhor dos Exércitos te trouxe aqui nessa noite, para renovar a tua fé, para te dar uma injeção de ânimo, dizer, filho, filha, não pare, continue, adore, porque eu sou contigo, Ramam de Kebianabachai, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Fiz uma pequena introdução para os irmãos entenderem de onde nasceu a celebração, para nós festejarmos e entendermos o significado da Santa Ceia. Isso foi no tempo da lei, mas viemos o nosso tempo, que viemos hoje o tempo da graça. Que o nosso Senhor Jesus, como nós lemos, eu falei, Senhor, mas o que tem a ver? Mas a palavra de Deus é linda, ela vai encaixando tudo. Aí quando Paulo, que nós vemos em 1 Coríntios, Paulo está fazendo o quê? Ele está começando a explicar porque estava acontecendo o que estava acontecendo no tempo de Moisés. O povo ficou 430 anos escravo porque eles não estavam mais buscando a Deus como buscavam no primeiro amor. Não estavam buscando a Deus como buscavam mais no primeiro amor. Então, como celebrar em tempos difíceis se nós não entendemos a razão do nosso primeiro amor? Então, primeira lição que nós aprendemos, para nós aprendermos a celebrar em tempos difíceis, não deixar morrer o primeiro amor no meio do teu coração, aleluia. Eu creio que você, quando aceitou Jesus no seu primeiro amor, amado, se o irmão falava assim, vamos orar da meia-noite às 5, porque Deus vai fazer um milagre, você ia orar da meia-noite às 5. Irmão, ó, se não der para você trabalhar, você vai direto. Não, eu vou trabalhar. Tinha uns irmãos que vinham com sono, vinham capengando, outros ficavam pulando de um pé só e esticando a perna daqui para não dormir, porque eles criam que o Senhor dos Exércitos ia entrar com a providência. E Deus agia, Deus agia. Deus curava câncer, Deus curava. Deus libertava o cativo, ele libertava e continua libertando. O que mudou foi a maneira de eu e você buscarmos e adorarmos o Senhor dos Exércitos. Temos mais fé, temos mais convicção. No primeiro amor, se podia falar tudo que nós fazíamos, vigília, emendava sábado, domingo, o que tivesse nós íamos. Mas vai passando no decorrer dos anos, nós vamos esquecendo. Esquecemos até de como, por significado da Santa Ceia. Porque muitas vezes as pessoas vêm celebrar a Santa Ceia, parece que é um enterro. Jesus não está morto não, amado. Jesus está vivo, aleluia. Essa simbologia aqui para nós adorarmos a Deus, para nós festejarmos que Ele está vivo. Isso é só uma simbologia de nós entendermos que nós temos comunhão com Ele, porque Ele falou, ei, quando Ele, antes de ser levado aos céus, Ele fez a Santa Ceia e nós vamos entender o significado da Santa Ceia hoje. Jesus, Ele veio como um cordeiro que é imaculado. Ele foi moído nas nossas transgressões lá na cruz do Calvário, porque nele não havia pecado, porque o povo havia se esquecido de como adorar a Deus verdadeiramente e o significado da celebração da Santa Ceia. Então Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele não teve pecado nenhum, cumpriu toda a lei e ele veio como um sacrifício vivo, como um cordeiro. Ele veio no lugar dos cordeiros para ser sacrificado na cruz, para que eu hoje você tivéssemos acesso a adorar e bendizer o nome do Senhor dos Exércitos. E Paulo, quando ele escreve a Coríntios, ele está fazendo o quê? Ele está explicando para o povo, porque o povo estava relaxado. O povo tinha esquecido o primeiro amor. Quando eles iam se ajuntar, eles não se ajuntavam mais para adorar o Senhor, para entender o real significado. Se nós estávamos aqui, que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou e deu-nos privilégio de nós sermos salvos. Não. O povo achava que era uma festa, ia lá, cada um trazia o seu pedaço de comida, seu coisa, nem esperava o pastor da igreja orar, já saía comendo cada um o seu pedaço e fazia o quê? Não tinham mais comunhão. Mas nessa noite aqui, através do homem de Deus, do servo do Senhor, que todos os meses vem aqui celebrando a ceia, mais uma vez vamos celebrar, adorando o nome do Senhor dos Exércitos, porque aqui é só uma simbologia. Ei, Jesus é aqui a simbologia do corpo, é a simbologia do sangue, mas Jesus não está morto, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai, intercedendo pela minha e pela tua vida, e fez de mim e você não só vencedor, mas mais que vencedor, para nós entendermos que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. Quando você, amado, é só vencedor, você tem que lutar, você tem que alcançar um objetivo para ser vencedor, mas quando você é mais que vencedor, é só você continuar até o fim, porque alguém já venceu por mim, alguém já venceu por você, quem já venceu por mim, e quem já venceu por você foi Jesus Cristo Nazareno, aleluia, que Ele não está morto, mas ressuscitou, Ramam de Kebianabachaya.
Primeira lição que nós aprendemos para festejar em tempos difíceis é fazer o quê? Não esquecemos o primeiro amor. E depois, a segundo ponto que nós aprendemos é nos mantermos sempre adorando ao Senhor constantemente. Amado. De repente você estava empregado, ficou desempregado. Como adorar a Deus numa situação dessa? E aí? Fala, irmão, era para mim, como que eu vou adorar a Deus se o meu sustento vem do meu emprego e eu fui desempregado? Amado. Você adorar que você perdeu esse emprego, mas Deus vai abrir outra porta para você. É pela fé. Aleluia. Se essa porta de emprego que você achou que era boa, Deus pode abrir uma melhor. Mas quando nós estamos negativados pela flecha do inimigo, em vez de nós sermos constantes buscando a esperança, a fé que o nosso Deus é Deus impossível, a primeira coisa que nós falamos, pedi uma porta de emprego abençoado. O que será de mim? Já vou correr ligar para o pastor já, porque... Pastor, misericórdia, ora por mim que eu tenho que sustentar os filhos, as filhas e eu estou desempregado. Ou seja, nem conta para a esposa, nem conta para o marido, já conta direto para o pastor. E o pastor já fica preocupado. Jesus, vou ter que interceder por mais uma, porque ele está desempregado. Amado, não é fácil, nós sabemos que não é fácil estar desempregado, mas nós servimos ao Deus do impossível, aleluia. Nós servimos ao Deus do impossível. Como eu falei para vocês aqui, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas se nós como os crentes começarmos a entender que o Deus de milagre, o Deus de maravilha está a nosso favor, pode vir o que vier, nós vamos continuar adorando e subindo aqui contando testemunho de bênção, de vitória, mesmo em meio à pandemia, aleluia. Mesmo em meio à pandemia. Amados, nosso irmão Luciano está aqui, eu tenho minha avó, ela tem 84 anos. E nessa pandemia, quantos idosos foram? Na casa da minha avó, amado, não é... Chega pouca gente, não. Chega gente que passa álcool, chega gente que não passa, chega gente que abraça, chega gente que beija. Mas até o que o Senhor tem guardado, abençoada a serva do Senhor. Porque ela é temente a Deus. Ela crê no seu exército, ela tenta se precaver, coloca a máscara quando sai. Porém, as pessoas que vão visitá-la, de repente, não têm um certo cuidado. Quem tem guardado? É Deus, amado. É Deus que tem guardado ela e tem nos guardado. Pergunto para vocês, quantas pessoas que menos que a idade dela já foram? Ou de repente não receberam metade das pessoas que ela receberam? Ou de repente foi só uma pessoa, recebeu o vírus e não está mais entre nós. Mas ali o Senhor tem guardado, porque ainda não chegou a hora dela. E o Senhor tem guardado. Então se você está aqui nessa noite, já começa a glorificar o nome do seu exército, porque você é mais que vencedor. De repente, irmão, você não sabe, eu perdi, eu tenho um ente querido que está amado, ainda que seja o último suspiro, ainda que todas digam não, creia que o Senhor dos Exércitos, Ele está aqui para escutar a minha oração e para entrar com a providência, aleluia. Nós vimos vários relatos de uma pessoa, vi esses dias uma senhora de 90 anos, que foi pegada com Covid, ninguém dava nada, porque naquela época que começou todo mundo, e ela saiu glorificando, agradecendo a Deus, e ela nem crente era, mas saiu agradecendo a Deus, porque ela praticamente nasceu de novo. Ou seja, quando Deus quer agir, amado, você pode ter 90, pode ser 79, pode ser 101, 102, 103, 104. Mas se Deus falar que não tem jeito também, pode ser com 1, com 2, com 3, vai. Então se nós estamos aqui hoje, nós temos que tomar os cuidados, temos que respeitar, sim, temos que respeitar a norma, temos que ter cuidado. Mas antes disso temos que perguntar para Ele, Deus, o Senhor está permitindo a situação. Será que eu tenho entendido o real sentido de adorar o Senhor em tempos difíceis? Será que eu tenho ido na Santa Ceia só para comer, juntar e ver os irmãos? Ou tenho entendido que o Senhor fez um sacrifício por mim? E hoje eu tenho um privilégio, se hoje o Senhor bradar a última trombeta, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, eu ir para a glória. Será de que maneira nós temos vindo adorar o Senhor no dia de Santa Ceia? Você que está em casa aí, essa palavra é para você também. Se você está sendo alcançado por esse meio de comunicação, é para você também. Porque Deus, quando Ele quer usar, Ele usa de várias maneiras, de várias formas. Penso eu, imagine Paulo no dia de hoje. Ei, amado, Paulo fosse para evangelizar no dia de hoje, Paulo ia dar glória a Deus a maravilha, que tinha que andar de cavalo, tinha que passar naufrágio, tinha que passar várias coisas, através de cartas, na prisão, ainda evangelizava. Imagine Paulo, uma época dessa que nós temos aqui, vários meios de comunicação. Paulo ia rir à toa, Paulo ia glorificar a Deus para todo sempre. Eita, eu precisava andar a Ásia a pé, agora eu posso atravessar o mundo através do meio de comunicação, porque é Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Se Deus está permitindo, nós temos acesso a isso, é porque Deus quer falar contigo, amado. Deus quer falar contigo. Irmão, eu estou em casa aqui, não aguento nem levantar, mas se você crer, ao término desse culto, você vai chegar a contar o testemunho para o
pastor Luciano, para a irmã Elisama, que eu assisti o culto, eu estava doente, eu estava triste, estava angustiado, estava angustiada, mas quando eu vi a palavra veio como flecha no meu coração, eu estava triste, comecei a glorificar, e de repente as pessoas que estavam em casa não estavam entendendo o barulho, mas eu entendi que a palavra que mesmo em tempo difícil, em dia de Santa Ceia, eu não posso esquecer do sacrifício que o meu Jesus fez por mim na cruz do Calvário, e hoje eu tenho motivo para adorar, bem dizer o nome dele, porque ele fez de mim e de você mais que vencedor. Amam de quebia na bacharabacai, riba na biaçu de quebia na bachuribi canta lá biaçu de quebia na bacai. E para nós já finalizarmos a palavra que Deus deu para nós essa noite, nós temos que estar constantemente nos examinando. Não é só examinar no dia de Santa Ceia. Para nós celebrarmos ao Senhor e adorar, para nós fecharmos o ponto, o último ponto que nós aprendemos nessa noite, nós temos que aprender a nos examinar dia a dia. O que é nos examinar, amado? Como em Mateus fala, de repente você olha a trave que está no olho do seu irmão e não olha o tamanho do seu argueiro que está no seu olho. Você acha que a travinha no ombro do irmão é grande, mas e o tamanho que está no seu olho? Ou seja, nós começamos a ver e a julgar os outros irmãos e esquecemos a nossa posição. Mas quando nós estamos sozinhos, chamamos o Senhor no particular, e como nós temos a ousadia e a coragem de dizer: Senhor, como eu estou na tua presença, o que eu tenho feito de errado? Aí o Senhor fala: você quer realmente ouvir, filho? Você quer realmente ouvir, filho? Que tem muitos que cantam: Senhor, me faz um vaso na mão do oleiro, mas na hora que o oleiro começa a apertar, todo mundo quer cair fora. E quando diariamente nós temos que fazer essa pergunta: Senhor, o Senhor tem se agradado da minha oração? O Senhor tem se agradado da maneira que eu tenho me portado? E de repente você quer fazer orações bonitas, orar que nem o irmão, que nem a irmã. Não, Deus quer ouvir o seu jeito de orar, o seu jeito de conversar com Ele, que faz muito tempo que de repente você não faz. Mas essa noite está dando a oportunidade de eu e você nos examinarmos e entendermos de que maneira estamos para adorar e bendizer o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Esse é o último ponto para nós entendermos que nós temos força para aprender a adorar o Senhor em tempos difíceis. E se você aprendendo a se examinar, amado, se você fechar os teus olhos, começar no seu lugar secreto, no seu cantinho lá, você falar para Deus e depois abrir o ouvido, que nós temos um detalhe, nós falamos umas coisas para Deus e caímos fora, não queremos ouvir Deus falar, não. Quando é bênção, nós queremos. Agora, quando é puxão de orelha, a gente quer sair correndo. Mas nessa noite, Deus quer chamar a minha atenção, dizendo: ei filho, ei filha, estou te dando um privilégio, estou te dando a oportunidade de você se examinar, porque eu quero você comigo na glória. Aleluia. Eu quero que você venha celebrar comigo e adorar, não só na Santa Ceia aqui na terra, mas eu creio que você venha celebrar na Santa Ceia celestial, que será para todo sempre, adorando e bendizendo o nome dos seus exércitos. E assim como a visão que Isaías teve no capítulo 6, que anjos voavam ao redor do trono dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, que nós possamos estar naquele dia no coral dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Com a permissão do nosso pastor, eu gostaria que você que pudesse colocar-se de pé, você que está na sua casa também. Aleluia. Saramande quebia na baixar. Aleluia. Se essa palavra falou contigo, foi de encontro ao seu coração, e se você ainda não aceitou este Jesus a qual nós pregamos, que é o Deus do impossível, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, querido, estenda a sua mão aí no seu lar, ou depois procure os nossos pastores, que nós vamos estar orando, nós vamos estar bendizendo e crer que esse Jesus a qual nós falamos aqui é o Deus do impossível. Aleluia. Queridos, nessa oração eu vou fazer uma oração aqui, porque eu creio que o Senhor vai atingir seu coração. E antes disso eu gostaria de estar adorando o Senhor com um hino. Aleluia. Aleluia. Que diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Você na sua casa, deixa o Espírito Santo de Deus tocar. Aleluia. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, que diminua eu, Senhor, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Se você crê, você vai dizer assim: aleluia. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, oh aleluia.
Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Que diminua eu, Senhor, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Oh, aleluia. E como serafins que encosta o rosto ante a ti, escondo, Senhor, a tua face para que vejam tua face em mim. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Que diminua eu, Senhor, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Mais uma vez, eu não preciso ser, Senhor, reconhecido por ninguém. Oh, aleluia, você que está na sua casa, Deus te toca aí, aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Oh, Senhor, a tua glória é fazer com que conheçam a ti. Que diminua eu, Senhor, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo Santo, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. O Santo dos Santos, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas